Olá! Imagine-se acordando antes do amanhecer, com a cidade começando a se agitar lá fora. Na sua mesa, problemas desafiadores de cálculo multivariável do renomado MIT esperam por você. A pressão é palpável, a prova final é em algumas horas e você começou a estudar essa matéria apenas 5 dias atrás. Agora, aqui está o choque. Um estudante típico do MIT leva um semestre inteiro para dominar esse conteúdo. Scott Young desafiou essa norma ao fazer isso em 5 dias. E se nós também pudéssemos aprender em dias o que normalmente levaria meses? Já imaginou aprender todo o conteúdo de uma graduação em ciência da computação em apenas um ano? Ou se tornar fluente em uma nova língua em poucas semanas? Será que você é capaz? É sobre isso que eu vou falar neste e nos próximos vídeos. Este vídeo é sobre ultraaprendizado. Imagine uma abordagem onde você não só aprende rapidamente, mas mergulha fundo, captando habilidades e conhecimentos de forma prática e intensa. Isso é o ultraaprendizado. Scott Young, em seu livro, descreve o ultraaprendizado como uma jornada autodirigida e intensiva. Mas o que isso realmente significa? Ser autodirigido implica ter controle. Você decide o que, quando, como e por que aprender. É como ser o capitão do seu próprio navio de aprendizado, traçando o rumo e ajustando as velas conforme o vento. Essa natureza autodirigida é inseparável do ultraaprendizado. Ele não é um método tamanho único, porque ele precisa ser adaptável, personalizado. E isso significa que ele se molda às necessidades individuais, permitindo que cada pessoa ajuste a sua abordagem de aprendizado com base no seu próprio ritmo, objetivos e recursos. Quando o aprendizado é padronizado, ele pode não atender ao ritmo ou ao objetivo de todos, levando a uma desmotivação ou levando a lacunas no entendimento. Mas o ultraaprendizado, sendo personalizado, maximiza a retenção e a motivação, tornando o processo mais eficiente e eficaz. E para embarcar nessa viagem, é preciso mais do que um simples desejo. É necessário ter uma fome insaciável de conhecimento, uma paixão ardente pelo que você deseja aprender. A motivação alimenta a intensidade dessa jornada. E é aqui que entra a segunda característica do ultraaprendizado, a intensidade. O ultraaprendizado não é um passeio casual pelo parque do conhecimento, não. Ele é um mergulho profundo, é uma imersão total. Pense, por exemplo, em aprender uma nova língua. Você imerge completamente, vivendo num país onde o idioma é nativo. Não é muito mais eficaz do que apenas frequentar aulas? Essa imersão força o nosso cérebro a se adaptar, a usar o idioma em situações reais, tornando o aprendizado mais vivo e eficaz. O ultraaprendizado tampouco é uma maratona de estudos durante uma noite antes da prova. Ele é um método de estudo, é meticulosamente estruturado e focado. O cramming, que é esse estudo desesperado horas antes de uma prova, não tem um plano claro e frequentemente ele resulta no esquecimento quase imediato após o exame. Você já deve ter passado por isso. É um aprendizado superficial voltado para o curto prazo. Já o ultraaprendizado é um estudo bem planejado. Seu objetivo é a retenção profunda e a habilidade de aplicar o que foi aprendido. Não é apenas sobre memorizar, mas sobre compreender e integrar o conhecimento. E como você faz isso? Você precisa de um roteiro claro, com metas bem definidas, tornando cada passo desse processo intencional e eficaz. No coração do ultraaprendizado está a prática deliberada. Já ouviu falar nessa expressão? Ela significa focar nas áreas onde você é mais fraco, buscar feedback contínuo e se aprimorar constantemente. Ao aplicar o que foi aprendido em situações reais, você não só solidifica o conhecimento, mas também faz dele uma ferramenta prática na sua vida. O ultraaprendizado é sobre otimizar o aprendizado, tornando-o mais eficiente, mais eficaz. Em outras palavras, é aprender mais rapidamente, eficiência, e de maneira mais significativa, que é a eficácia.
Com ele, você pode alcançar um nível de domínio em um tempo muito mais curto do que com os métodos convencionais. Mas por que você deveria considerar o ultraaprendizado? Para mim é óbvio, mas eu vou te traduzir esse óbvio. No mundo onde o mediano não se destaca, aprender rápido e em profundidade é a sua passagem para a excelência. Então, é uma ferramenta para você se elevar, adaptar-se rapidamente e destacar-se profissionalmente. No ultraaprendizado, você não só adquire habilidades rapidamente, mas também habilidades que podem ser o seu diferencial, que podem ser o diferencial na sua carreira. Além disso, é uma ferramenta poderosa para você superar crenças limitantes e desbloquear as suas potencialidades. Todos nós carregamos crenças autolimitantes que são moldadas pelas experiências passadas, pela nossa educação, pela cultura, pela sociedade. Essas crenças, elas podem nos impedir de alcançar o nosso verdadeiro potencial. O que nós chamamos de talento é apenas uma potencialidade à espera de cultivo. O filósofo Sócrates viu o aprendizado como um processo de lembrança. Ele acreditava que na nossa essência nós já possuímos todo o conhecimento e que aprender é apenas um processo de redescoberta. E esta ideia sugere que a verdade já está dentro de nós. Todos nós temos um potencial adormecido esperando para ser despertado. E eu adoro essa visão do Sócrates. Eu acho que ela nos permite ou nos desafia a assumir a responsabilidade pela nossa vida. Aí eu te pergunto, quem você deseja se tornar? Preste atenção, a distância entre quem você é agora e quem você pode se tornar pode ser medida pela coragem de você se aprofundar num novo conhecimento e enfrentar desafios. Não é um caminho fácil, claro. Nós estamos falando de algo que, por natureza, é desafiador. Se fosse fácil, todos os nossos problemas estariam resolvidos, não é mesmo? Aprender com tal intensidade e profundidade pode ser, e quase certamente será, uma jornada repleta de obstáculos. Você enfrentará expectativas elevadas, terá que processar uma avalanche de informações e manter um foco inabalável, te levando muitas vezes à exaustão mental. Além disso, você terá que confrontar os seus medos, especialmente o temido medo do fracasso. Essa jornada é o que muitos chamam de sair da zona de conforto. E sim, isso exige uma dose generosa de coragem e determinação. E aqui está, aliás, a linha divisória entre a excelência e a mediocridade. A zona de conforto é aquele espaço mental, familiar, onde a gente se sente seguro e no controle da situação. O ultraaprendizado, por outro lado, nos empurra para fora dessa bolha, nos desafiando a enfrentar o desconhecido e a abraçar riscos. Por isso é desconfortável. O desconforto é um sinal de que nós estamos sendo desafiados e é nesse desafio que encontramos oportunidade para evoluir. Então, para você se tornar um ultraaprendiz, você precisa combinar motivação prática com muita paixão. E a paixão tem a ver com a satisfação pessoal pelo aprendizado. Se a experiência for gratificante, ela vai liberar dopamina, que é um neurotransmissor que nos motiva a persistir, que nos motiva a continuar. E a dopamina cria uma associação positiva entre a experiência e a memória. A paixão pode ser a faísca inicial, e deve ser, mas a estratégia, a disciplina e a determinação são o combustível que mantém essa chama acesa. Por causa da intensidade dos desafios do ultraaprendizado, é essencial você ter uma motivação sustentada. O ultraaprendizado, então, exige um plano claro, exige rotina, hábitos de estudo consistentes. A paixão, como é um sentimento, ela pode oscilar. Por isso é vital você ter um compromisso sólido com o processo, com o sistema, valorizando o crescimento pessoal e o enriquecimento que o aprendizado proporciona, claro. Bom, entendi. E agora, é só estudar? Para dominar o ultraaprendizado, você precisa entender os seus princípios fundamentais. São 9 pilares que guiam o aprendiz, garantindo que o processo seja tanto eficaz quanto eficiente. Esses princípios são como uma bússola que nos ajuda a navegar pelos desafios do ultraaprendizado.
nos permitindo persistir e alcançar os nossos objetivos. São eles: a meta-aprendizagem, que significa que antes de você embarcar numa jornada de aprendizado, você precisa traçar um mapa. Você precisa entender como aprender da melhor forma sobre um determinado tópico ou tema. O foco, a ordem aqui é dedicação total. Prática direta, que significa que você deve mergulhar na prática real da habilidade, em vez de apenas teorizar sobre ela. A repetição, que quer dizer que você precisa reforçar a sua memória e a compreensão, revisitando e repetindo o que você aprendeu. Recuperação, que tem a ver com você testar a sua memória para avaliar o seu progresso e solidificar o aprendizado. O feedback, que é para você saber onde você está, né? Você precisa obter avaliações sobre o seu progresso para identificar e trabalhar nas áreas que precisam de melhoria. A retenção, que é usar técnicas como a repetição espaçada para garantir que o aprendizado fique gravado na sua memória a longo prazo. A intuição, mergulhar profundamente num tópico, desenvolvendo uma compreensão intuitiva, especialmente quando se trata de conceitos complexos. A experimentação, que é você sair da caixa, experimentar novas abordagens e técnicas, pois elas podem oferecer insights valiosos. Neste e nos próximos vídeos nós vamos nos aprofundar em cada um desses pilares do ultraaprendizado. Vamos começar pela meta-aprendizagem. Antes de começar a estudar um assunto, é muito importante você pesquisar sobre o processo de aprendizagem. Meta-aprendizagem é aprender a aprender. Você se pergunta: o que eu preciso aprender para aprender bem esse assunto? Você vai investigar quais são os melhores métodos para você aprender determinado assunto e quais são os recursos necessários para esse aprendizado. Esse é o objetivo da meta-aprendizagem. É como você desenhar um mapa antes de se aprofundar em qualquer assunto. Você precisa ter uma visão clara do que você deseja alcançar e como pretende fazê-lo. E isso pode envolver a identificação de metas, a identificação de recursos e a criação de um cronograma. Tudo isso envolve uma boa pesquisa. Identificar os principais conceitos, encontrar os melhores recursos como livros, cursos, quem são os especialistas da área. A pesquisa inicial te ajuda a definir o que você sabe e o que você precisa saber. O que as outras pessoas que já estudaram esse assunto têm a te contar sobre como aprendê-lo. O que você quer é aprender com a experiência alheia. E isso pode envolver a leitura de estudos de caso, ouvir especialistas no assunto e até mesmo conversar com outras pessoas que já aprenderam o que você deseja aprender. A ideia é você evitar armadilhas comuns e aproveitar as melhores práticas. Então, em vez de você reinventar a roda, você pode e deve se beneficiar das descobertas e técnicas já estabelecidas sobre o aprendizado eficaz. E isso pode incluir técnicas de estudo, métodos de memorização, abordagens pedagógicas e muito mais. Outra coisa importante é que se você já possui um conhecimento ou habilidades numa área, você pode usá-los como base ou ponto de partida para aprender algo novo. E isso pode acelerar o seu aprendizado. Se você já possui habilidades ou conhecimentos relacionados, então construa sobre eles, em vez de você começar do zero. Portanto, o objetivo da meta-aprendizagem não é só você ter um plano estruturado de estudo, mas é você também otimizar e acelerar o processo de aprendizado, tornando-o mais eficiente e muitas vezes mais agradável. Scott Young recomenda você dedicar 10% do seu tempo de aprendizagem em pesquisa, embora isso possa diminuir à medida que o projeto avance. Além disso, a pesquisa deve ser contínua e precisa ser revisitada à medida que aprendemos mais, como uma forma de reavaliação regular do processo de aprendizado. Bom, quais são as 3 perguntas fundamentais da meta-aprendizagem? Para otimizar qualquer projeto de aprendizado, há 3 perguntas que você deve fazer. Por quê? Para entender a motivação. O que? Para identificar o conteúdo necessário. E como? Para determinar os melhores recursos e métodos. O porquê ajuda a identificar a motivação por trás do desejo de aprender algo específico. Entender o porquê te ajuda a ter mais foco, porque fornece uma direção clara para o seu aprendizado, permitindo que você priorize e otimize seus esforços de acordo com o que é mais relevante e significativo para os seus objetivos pessoais. Se você está aprendendo programação para desenvolver aplicativos móveis, você pode não gastar muito tempo em áreas da programação que não se aplicam a esse contexto. Você tem um motivo
e você tem um foco. Bem, agora que você já tem um motivo, já conhece o seu motivo para aprender, qual é o conteúdo específico que você precisa aprender? Então nós vamos à segunda pergunta fundamental da meta-aprendizagem. O que? O que estudar? Uma parte fundamental do processo de aprendizado é compreender os conceitos na sua essência. Pega, por exemplo, um princípio matemático. Não basta apenas você memorizar uma fórmula. É vital você entender o raciocínio por trás dela, para que ela possa ser aplicada em diferentes contextos e problemas. Scott Young destaca a importância de dominar os fundamentos de qualquer assunto. E eu concordo veementemente com ele. Os fundamentos são as pedras angulares do conhecimento, são as ideias e os conceitos básicos que sustentam tudo o que vem depois. Infelizmente, muitos sistemas educacionais tendem a negligenciar esses alicerces, focando mais na memorização de fatos do que na compreensão profunda. Mas apenas memorizar fatos, como datas históricas ou palavras de um idioma, sem entender o contexto ou a estrutura subjacente, é como construir uma casa sem uma fundação sólida. A verdadeira compreensão dos fundamentos te permite uma flexibilidade de pensamento. Quando você entende algo na sua essência, você pode adaptar, você pode improvisar e aplicar esse conhecimento em diferentes situações. Isso é o que significa aprender a pensar. Ao invés de ser limitado por um conjunto rígido de regras e fatos, você se torna capaz de navegar por diferentes cenários e desafios com confiança e criatividade. Dominar os fundamentos não apenas solidifica sua base de conhecimento, mas também expande a sua capacidade de pensar de forma crítica e adaptativa, o que é, sem dúvida, fundamental. A última pergunta da meta-aprendizagem é o como. Aqui está a logística do aprendizado. Envolve a seleção de recursos, a criação de um ambiente propício e a escolha dos métodos de aprendizado mais eficazes para o projeto em questão. Como aprender? Após a identificação dos objetivos e do conteúdo do aprendizado, quais estratégias e técnicas você vai usar? Faça uma análise comparativa. Observe as abordagens de outras pessoas, como currículos universitários, para você moldar uma estratégia de aprendizado. Após essa análise comparativa, considere também fazer modificações, porque é aqui que entra o método da ênfase e da exclusão. Afinal, você sabe que o ultraaprendizado precisa ser adaptável, precisa ser personalizado. Então, esse método da ênfase e da exclusão envolve priorizar áreas de estudo alinhadas com seus objetivos específicos e omitir aquelas que não estão alinhadas. E aí, fazendo isso, você vai seguramente melhorar as suas habilidades gerais de aprendizado. Você vai perceber, aliás, que a meta-aprendizagem vai te ajudar não apenas no seu projeto atual, mas em outros projetos. Você vai aos poucos adquirindo experiência de como estudar, de como aprender melhor. Cada novo projeto é uma oportunidade de você refinar os seus métodos, de você gerenciar melhor o seu tempo de estudo. E tudo isso aumenta a sua motivação. Portanto, os benefícios da meta-aprendizagem são cumulativos. Entenda isto. Eles se estendem e se aplicam a múltiplos projetos. É claro que esses benefícios só vêm com o tempo e também com muita dedicação e esforço concentrado. E é aí que entra o próximo princípio do ultraaprendizado, o foco. O foco é mais do que apenas uma habilidade. No contexto do ultraaprendizado, ele é um pilar fundamental. E aqui não estamos falando apenas de concentração casual, tá? Estamos falando de uma imersão profunda, de um compromisso total com o que você está aprendendo. Quando você se aprofunda num tópico ou habilidade, cada momento de distração pode ser um obstáculo significativo, possivelmente desviando você de um avanço crucial. Num ritmo tão acelerado de estudo, cada minuto é precioso. Por isso é vital você separar períodos específicos para um foco intenso, garantindo que a sua energia não seja dispersa em multitarefas ou distrações. Há estudos que indicam que prolongar indefinidamente o período de foco não é ideal para a aprendizagem. Então, procure fragmentar o seu tempo de estudo. Fragmente, divida-o em períodos de 50 minutos a 1 hora para um estudo intenso. E aí você faz uma pausa para descanso.
Já ouviu falar da técnica Pomodoro? Essa técnica sugere que após um período de foco intenso de 25 minutos, que é um Pomodoro, deve-se fazer uma pausa de 5 minutos. E aí, após a conclusão de 4 Pomodoros, recomenda-se uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos. Se estivermos considerando períodos de estudo mais longos, como 50 minutos a 1 hora, muitos especialistas recomendam uma pausa de 5 a 10 minutos. E essas pausas ajudam a sua mente a se recuperar e a se preparar para o próximo período de estudo intenso. Mas o mais importante aqui é você encontrar um equilíbrio que funcione para você e permita que a sua mente se recupere adequadamente entre os períodos de estudo. Manter a concentração é uma tarefa desafiadora. Existem 3 pilares fundamentais quando falamos de concentração: iniciar a concentração, mantê-la e otimizá-la. E qual é o maior adversário da concentração? A distração. Se você não está focado, você, por definição, está distraído. Portanto, dominar o foco significa, em grande parte, aprender a gerenciar e minimizar as distrações, sejam elas externas, como barulhos, interrupções, ou internas, como preocupações e ansiedades. Além disso, é vital você reconhecer a necessidade de descanso e recuperação mental. Eu já falei disso agora há pouco, quando eu falei da questão da pausa entre os períodos de concentração intensa. As distrações não são apenas causadas por estímulos externos ou pensamentos intrusivos. A fadiga mental, ela também é um grande culpado. Quando a gente está cansado, a nossa mente tende a divagar. Então, gerenciar as distrações e garantir um descanso, e um descanso adequado, são 2 lados da mesma moeda quando se trata de otimizar o foco. Scott Young destaca a importância de escolher um ambiente propício à concentração. E ele está absolutamente certo. O ambiente em que você estuda pode ser a sua primeira linha de defesa contra distrações. Já pensou nisso? Notificações de celular, acesso fácil à internet, televisão, ruídos externos, tudo isso é inimigo do seu foco. Portanto, não subestime o poder do ambiente. O mundo externo tem uma influência profunda na qualidade e na profundidade do nosso pensamento. E para um foco verdadeiramente intenso, a disciplina é essencial. Aliás, no vídeo anterior, Criando um Segundo Cérebro, eu falo justamente dessa simbiose entre a nossa mente e o ambiente onde a gente vive, que é o conceito da mente estendida. Assista ao vídeo, eu recomendo. Sabe aquele famoso experimento do marshmallow? Imagino que você tenha lido ou tenha ouvido falar sobre esse estudo. O experimento do marshmallow foi um estudo conduzido na década de 1960 por um psicólogo da Universidade de Stanford. O objetivo era avaliar a capacidade das crianças de adiar a gratificação e exercer o autocontrole. Nesse experimento, uma criança era colocada numa sala com um marshmallow numa mesa à sua frente. A criança era então informada de que o pesquisador sairia da sala por alguns minutos. E se ela conseguisse esperar sem comer o marshmallow até o pesquisador retornar, ela seria recompensada com o segundo marshmallow. No entanto, se a criança decidisse comer o marshmallow antes do retorno do pesquisador, ela não receberia o segundo. Em uma das variações desse experimento, algumas crianças podiam ver o marshmallow enquanto esperavam. Outras crianças não podiam vê-lo. Sabe quais foram os resultados? As crianças que não podiam ver o marshmallow tinham muito mais facilidade de resistir à tentação. Moral da história: se você se coloca no ambiente certo, você pode alcançar níveis de disciplina comparáveis aos das pessoas que são mais disciplinadas, mais focadas. É o que, aliás, a escritora Wendy Wood afirma no seu livro Bons Hábitos, Maus Hábitos. Ela diz que a gente pode organizar o nosso mundo de forma a permitir a disciplina, o autocontrole, assim alcançando o sucesso. Em palavras bem diretas, tire o marshmallow da sua vista. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os outros princípios do ultraaprendizado. Se você gostou deste conteúdo, por favor, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando o próximo vídeo estiver disponível. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários as suas dúvidas e insights sobre este tema. Muito obrigado por assistir
e até a próxima.